Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Mais uma programação do podcast Conex On, o podcast que te conecta a outras realidades. E hoje o podcast Conex On vai conectar você à realidade da Ádila Anjos, uma arquiteta aqui da Baixada Santista que veio falando um pouquinho das novas tendências, dos seus projetos futuros. Ádila, boa noite. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bem, Fê, e você? Muito obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bem, voltamos aqui com a nossa programação e hoje nós estamos com a Ádila Anjos, uma arquiteta aqui da Baixada Santista, e ela vai falar um pouquinho quem ela é. Tudo bem, Ádila? Boa noite mais uma vez. Tudo bem, boa noite, Fê, boa noite, pessoal. Muito obrigada por me receberem aqui hoje, obrigada pelo convite. Estou bem animada para falar um pouquinho da minha trajetória, de como está sendo essa vida de pós-CLT, né? Que é um assunto que hoje está muito em alta, as pessoas estão cada dia mais preocupadas com essa questão de como você empreender, você se jogar realmente no mercado. E eu tive um tempo bem longo trabalhando sempre para empresas, então dá para eu dizer um pouquinho já nesses 2 anos. Hoje você se sente um pouco mais livre, né? Para poder trabalhar, desempenhar a sua profissão. Né? Muito bem, Ádila. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada. E antes de darmos início a essa entrevista, eu quero falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, os responsáveis por estarmos aqui nessa noite. E hoje nós vamos falar um pouco da Lar Pierre Planejados. A Lar Pierre Planejados é uma loja de móveis sob medida que fica aqui no Guarujá, na cidade do Guarujá, na Baixada Santista. E a Lar Pierre Planejados, ela vem atendendo a necessidade dos arquitetos, para você conhecer nosso trabalho, Ádila. Seja muito bem-vinda à Lar Pierre Planejados. Obrigada. E a Lar Pierre, ela vem atendendo todos os conceitos dentro do mercado. Né? Nós temos em nosso quadro de funcionário arquitetos, que são especializados na área de imóveis planejados, e também temos marceneiros, né, profissionais da área da marcenaria, que são especializados em todo tipo de madeira, desde carpintaria, compensado, fórmica, MDF, qualquer tipo de material que envolva madeira que possa produzir um móvel de qualidade. A Lar Pierre Planejado está situada na Avenida Ademar de Barros, 2104, e você pode ligar lá ou entrar em contato através do QR Code que vai aparecer na tela para vocês e conversar com o Vitor, que é um projetista um funcionário, né, um colaborador, um projetista da empresa, e também com a Fernanda, que é uma arquiteta que também tem esse conhecimento mais aprofundado sobre projetos de marcenaria. Lar Pierre Planejado, sua casa fica mais bonita com a nossa marca. E também vamos falar um pouco aqui da produtora Tríades. A produtora Tríades é aqui, nesse lugar, onde nós estamos hoje produzindo essa programação, o podcast Conex On, né? A produtora Tríades não tem só o podcast Conex On, não, viu, gente? A produtora Tríades tem outros podcasts. Isso aqui é uma empresa especializada para atender a sua necessidade. Caso você tenha em mente em fazer um conteúdo digital, o seu próprio podcast, ou simplesmente um clipe musical, produção musical em geral, procura a produtora Tríades. A produtora Tríades, ela também fica localizada na Avenida Ademar de Barros, fica acima da loja Lar Pierre. É uma produtora especializada para atender a sua necessidade. O QR Code também está na tela. Liga lá, fala com a Aline Gramasco, uma produtora de renome, agora na Baixada Santista, mas ela era do interior de São Paulo. Então entre em contato, fale com a Aline Gramasco e faça a sua produção conosco. Produtora Tríades, a melhor produtora da Baixada Santista. Bem, voltamos aqui à nossa entrevista.
Bem, Ádila, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória. Quando foi que você se deu conta que a arquitetura ela faria parte da sua vida? Olha, eu comecei bem, bem cedo, para falar a verdade. Já tinha muitos indícios, assim. Quando eu era criança, eu já desenhava, já gostava muito de arte. Era a minha matéria favorita na escola, sempre foi. E assim, até em casa, minha família, minha mãe não tinha como comprar brinquedos e eu sempre gostei muito de miniatura. Uhum. Então, eu fazia as minhas próprias miniaturas de móveis para fazer casa de boneca, montava a casa de boneca. Então, era uma coisa que já estava em mim há muito tempo e eu nem sabia. Hoje em dia, a gente brinca, né, sobre isso, porque é até engraçado de pensar. Quanto isso já estava ligado a mim desde sempre. É, eu gostava muito, sempre gostei muito de música também, tudo que era ligado à arte sempre fez muito parte de mim. E isso hoje, né, faz muito parte da minha profissão também, agrega muito tudo isso. Eu fiz, na verdade, a minha ideia inicial era ser figurinista. Eu fazia desenhos de roupas, gostava muito de figurino e cenografia. Então, mas como tinha essa questão de ter que ganhar dinheiro para ajudar a família muito cedo, eu me preocupava muito em arrumar um emprego logo, então eu fui fazer curso técnico. É aquele clichê, né, da família Uhum. brasileira. Fui fazer curso técnico, fiz edificações no Aristóteles, aqui em Santos, e daí já comecei a trabalhar numa indústria. Então era um estágio legal, um trabalho legal, só que ele levava muito para o lado da engenharia. Sim, sim. E aí surgiu aquela dúvida: será que eu devo fazer engenharia para eu conseguir emprego? Será que a arquitetura vai me dar emprego? Será que eu vou conseguir ter sucesso, já que eu não tenho contatos, né? Eu não conheço pessoas que possam me trazer projetos ou me colocar em algum patamar, enfim. Mas resolvi seguir mesmo assim. Eu não gostava de engenharia de jeito nenhum, e Uhum. apesar de todo mundo em volta me falar que eu devia fazer isso, eu resolvi seguir na arquitetura. E foi sucesso porque eu consegui emprego logo. Ninguém imaginava, né, que eu ia arrumar emprego rápido. Eu consegui ajudar minha família muito. Trabalhei bastante tempo com alto padrão, então eu ganhava bem, consegui realizar muitas coisas para minha família, cuidar da minha mãe, que era o que eu mais prezava na vida, né? Então, foi uma fase bem importante da minha vida e que, assim, se tivesse que fazer tudo de novo, eu faria, sabe? Porque foi isso que me trouxe muitas coisas que eu consigo agregar hoje na minha profissão. Sim, sim. E você disse que estudou, né? Fez curso técnico. É, Em relação à faculdade de arquitetura, né? Você falou, na sua resposta que você ficou em dúvida em relação à engenharia, né? Sendo que você já estava no emprego ali, né? Na área, mas a faculdade de arquitetura, ela te chamou a atenção porque fazia você lidar também com a arte, que é isso que você falou que Exatamente, gostava? exatamente. Eu queria alguma coisa que não fosse. Eu cheguei até a prestar vestibular para outras áreas, eu prestei para artes visuais também, cheguei a passar na Faculdade de Arquitetura Federal de Minas, mas aí acabei optando por ficar aqui em Santos mesmo, é, justamente para ficar perto da minha família, né? Então, e também acho que para manter assim uma pessoa fora, né? Minha família teria que se sacrificar demais. Eu acabei fazendo o que seria mais viável para todo mundo na época. Então, fiquei em Santos, fiz faculdade aqui. E aí, depois disso, no primeiro ano, eu já consegui estágio em marcenaria. Acabei caindo nessa área, né? Porque foi a primeira que veio, assim, que me procurou. Foi uma coisa até engraçada. Eu me inscrevi em alguns lugares, nessas feiras de estágios e tal.
e acabou vindo assim muito rápido. Sim. Então, antes eu cheguei a fazer estágio na prefeitura aqui do Guarujá. Era na área de turismo, mas era para trabalhar com patrimônio histórico, né? O patrimônio turístico da cidade. Então, era uma área que já me interessava muito também, que eu sou muito ligada a patrimônio histórico. E então também agregou bastante esse período, né? Depois eu passei para o estágio em marcenaria, que aí mudou meio que Mudou a o ramo, né? perspectiva, porque eu não pensava em trabalhar com interiores, na verdade. A minha ideia, quando entrei na faculdade de arquitetura, era partir para habitação social, né? Sim. E talvez cenografia, alguma coisa que tivesse realmente a ver com arte. Então, para mim, tinham esses dois ramos, né? Sim. Que eu seguiria. Eu tinha essa ideia muito fixa. Mas aí a vida acabou levando para esse lado da arquitetura de interiores, né? Eu trabalhei em marcenaria, depois acabei tendo experiência e por isso foi me levando a outras empresas do mesmo setor. Sim. E foi onde eu fiquei durante aí 10 anos da minha carreira. E agora eu acabo seguindo mais nessa parte de reformas também, de interiores. Claro que eu quero expandir, tem aí... A gente vai falar, né, sobre os novos projetos. Tem projeto para expandir um pouco a caixinha, mas por enquanto eu tenho trabalhado mais com interiores mesmo. Você falando sobre essa questão da arquitetura, te levar para a parte para a área de cenografia, as pessoas elas não entendem que a profissão arquiteto ela abrange um monte de áreas. Nossa, é né? gigante. Então você pode trabalhar desde um paisagismo, né, arquitetura de interiores, construção, né, a área civil, uma série de, eu posso dizer que é a profissão que te dá mais opções, né? A parte de cenografia, como você falou, né, que te dá mais opções de mercado. Onde você pode atuar, a parte do urbanismo, uma coisa que as pessoas não falam, né? Mas nós não somos somente arquitetos. Gente, é que eu também sou arquiteta. A gente é urbanista também, a gente pode fazer cidade, né? Nós somos urbanistas, nós somos profissionais que projetam cidades. Exato. Né? Hoje nós temos a cidade mais famosa do Brasil, projetada, que é Brasília, né? Foi projetado ali por uma gama de arquitetos como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer. Então, a arquitetura ela te dá um leque de opções para trabalhar, né? Então, isso é bem... Você falando, e eu fui lembrando disso, né? Que, tipo, a gente não tem só uma opção, a gente pode trabalhar em vários setores. Você caiu na área de interiores. Eu lembro quando eu te conheci, você falou sobre isso, que você não queria trabalhar com interiores, não era isso que você queria para sua vida, né? Pois é. Aí eu falei para você lembra que eu falei para você não, né? Eu falei assim, mas uma vez você começa aqui, é meio difícil de sair. Você falou. Eu vou falar para você. Porque realmente é uma área que tem um retorno financeiro legal, né? Se você comparar a trabalhar em escritório, você vai começar como estagiário, acho que isso é até legal pro pessoal que é estudante ainda. Se você precisa ganhar dinheiro, tem uma situação ali que você, né, precisa de um retorno mais rápido, é uma área muito boa. E, inclusive, eu pensava no início em juntar dinheiro para ter o meu escritório, para conseguir trabalhar com arquitetura popular. Porque é uma área que o retorno financeiro é menor, né? Sim. Então, para viabilizar uma outra coisa que eu queria fazer, eu poderia começar nisso. Mas vamos ver, né? Ainda é um começo para mim, né? Eu recomecei. Então, agora vamos ver o que acontece nos próximos passos. Você falando uma coisa que me lembrou algo engraçado. Eu tive uma professora minha que eu falei alguma coisa sobre arquitetura ser uma profissão rentável, né? Ela olhou para minha cara assim, ela falou: eu sou urbanista. Tá pensando que eu sou arquiteto que ganha dinheiro, hein? Eu sou urbanista, filho. Eu não ganho dinheiro, não. É isso. E aí eu fiquei pensando, poxa, só porque eu estava fazendo o meu TFG, né? Ele foi baseado em urbanização de assentamentos precários. E aí eu tava pensando em seguir na área do urbanismo, dali eu desisti, eu falei, deixa pra lá então. Né? Ádila, o que mais te inspira
quando você começa um projeto do zero. Hoje você está saindo de uma área que você trabalhava como CLT, né? Uhum. E hoje você está entrando numa área de ter o seu próprio negócio, seu próprio escritório, Uhum. né? Hoje em dia, o que te dá inspiração, primeiro, para seguir nesse caminho, né? E para você criar um projeto do zero? Olha, eu tive uma experiência bacana em empresas, né? Eu tive liberdade de criação, apesar de a gente atender muitos outros profissionais junto com os clientes, muitas vezes acontece de aparecerem clientes que não têm um profissional acompanhando, e eu tive, assim, o prazer de encontrar clientes que se identificavam muito comigo. Então, uma coisa que fez muita diferença foi eu perceber que cada pessoa tinha uma peculiaridade e que às vezes uma conexão inicial que você tem com o teu cliente é justamente o que vai destrinchar o projeto todo. Além das referências, né, artísticas, claro, eu sempre gosto de falar sobre arte nos projetos com os meus clientes. Eu gosto de desenhar à mão, né, os meus partidos de projetos são feitos à mão, e aí eu mostro para eles, eles gostam de ver, né, esse processo criativo. E depois, muita música. Eu até brinco, às vezes, com os meus clientes, eu falo, você quer saber qual foi a música que criou o seu projeto? Porque, às vezes, uma música que eu estou escutando no momento de desenhar faz a diferença em alguma coisa, porque muda a nossa vibe, né? Percepção, né? A forma que a gente está se sentindo. Então, eu procuro músicas que pareçam, me lembrem os meus clientes, e isso me ajuda a começar a criar. É uma coisa interessante, né? Eu acho que é muito meu isso. Mas eu sempre começo muito desse partido de analisar, fazer um briefing bem detalhado com o cliente, né? Ver quais são as necessidades, as queixas, né, de projetos anteriores, às vezes até de profissionais anteriores, que não é que o profissional não entende, às vezes o cliente também não consegue se conectar com o profissional, e aí eles trazem queixas, né, de outros profissionais, e a gente fica, poxa, eu tenho certeza que são profissionais muito qualificados, mas teve alguma coisa que não deu certo, né? Às vezes não pela pessoa, pelo profissional, é realmente pessoal, não teve aquela conexão com o cliente. Então, isso também para mim conta muito. Foi, inclusive, uma coisa que eu ia comentar, que eu encontrei muitos clientes nesse setor que é tão restrito do alto padrão. Eu encontrei clientes que tinham muito a ver comigo, e isso foi absurdo, assim, porque eu pensava, eu tenho que me adequar, né? Eu tenho esse jeitão, né? Eu curto rock, eu gosto muito de cultura pop. Isso não me parecia tão difundido né, no alto padrão. É tudo sempre muito linear, você tem aquela coisa de ter que participar do estilo de vida das pessoas, de onde frequentam e tal. E aí eu comecei a receber clientes e até profissionais, outros arquitetos, designers, que eles se identificavam muito com a minha forma de ser, o meu estilo de vida, e isso fazia toda a diferença. Então, eu comecei a ver, opa, eu acho que tem alguma coisa aí, né? Eu tô aqui restrita e eu tô encontrando pessoas assim, então deve ter um mercado gigante para mim aí fora. Sim. Que eu posso explorar, sabe? Então, por que eu vou me prender aqui, tentando me adequar, né? Porque empresas sempre têm cada uma as suas regras, tem lá dress code, uma série de questões que você precisa seguir e que às vezes não fazem nem sentido para você, né? Você falando dessa forma,
o que a maioria das vezes as empresas elas não entendem é que cada cliente ela tem ele tem um estilo próprio, como você falou, fazer um bom briefing, você entender o que o cliente quer, né? Interessante a parte que você falou, de repente você está ali projetando e a música ela te dá ela te guia por um caminho para você ter um sucesso na criação, né, daquele cliente específico, né? E hoje, assim, na minha visão, o arquiteto ele não é só um profissional que ele vai desenhar a sua casa, né? Ele tem que ser um bom comunicador, ele Com tem que ser certeza. um bom marqueteiro, vamos falar dessa forma, mas, Uhum. né? E em relação aos seus clientes, qual é a estratégia que você usa nessa questão do marketing para trazer eles para vocês? Porque hoje você saiu de uma situação de CLT, né? Para você investir na sua carreira, Uhum. nos seus projetos, vamos colocar dessa forma. O que você tem ideia nesse caminho, em traçar um caminho para poder atrair os clientes até você? Agora é o famoso se vira e arruma o teu, né? É, eu sempre penso muito assim, eu tento ser autêntica, é inclusive uma forma que eu encontrei de me reencontrar, me reconectar comigo mesma, na profissão também, realmente mostrar quem eu sou, como é o meu dia a dia. É interessante como isso traz as pessoas realmente que se identificam. Então, não chega nem a ser uma estratégia muito bem bolada, mas é uma coisa que super funciona, porque eu já vi desde lá de trás e é o que eu venho fazendo. É algo orgânico, né? É muito orgânico, exatamente, porque as pessoas elas vêm de uma forma assim muito natural. E tem uma questão também que eu acho bem importante de comentar assim no geral, né, para a vida das pessoas, para quem é estudante de arquitetura, para outros profissionais que estão chegando na área. A gente sempre deixa um legado, por menor que seja, né? E o meu legado foi pequeno, mas assim, foi muito rico. É, eu cheguei a ter uma fase que eu não estava realmente procurando captar clientes, eu não conseguia postar nada, eu estava parada. Só que as coisas elas vinham automaticamente, porque uma pessoa que eu trabalhei junto sabe que eu sou uma boa profissional e que eu tenho ali uma forma de trabalhar, uma dedicação, né? Sabe? As pessoas saberem o quanto você é um profissional dedicado, íntegro, também faz muita diferença Sim. quando você está construindo a sua carreira, né? Por mais que eu esteja ainda começando com o escritório, eu já tive muitas indicações de amigos, de ex-clientes. Teve cliente que era da empresa que eu trabalhava antes e que quando soube que eu estava trabalhando como arquiteta, veio me procurar. Poxa, eu queria tanto que você tivesse feito aquele meu projeto. No próximo, com certeza você vai estar, sabe? Sim, sim. Então é muito gratificante ver isso. A forma que a gente trata as pessoas, tanto clientes, né? A gente tá disponível para o cliente, a gente ouvir. O arquiteto é praticamente um psicólogo quando a gente está fazendo, Uhum. né, um briefing ali, uma entrevista com o cliente. Então, isso eu acho super importante para a gente começar a construir a carreira. Sejam bonzinhos, não tem problema ser bonzinho, ninguém vai te fazer de besta, é só você saber qual é o teu foco e continuar assim, tá? Sabe que as pessoas, elas, né, você trabalhava no setor, você já trabalhou com marcenaria, setor de imóveis planejados, né? Trabalhou em empresas de alto padrão, né? E uma coisa eu tenho certeza, você entrando nessa área da arquitetura hoje, com o conhecimento que você tem de interiores, você vai arrasar.
Isso eu tenho certeza. Ah, não, com certeza. Porque quando você fez uma opção, você optou em mudar o seu nicho, né? Então, tudo que é de interiores você entende muito bem, né? E também, vamos colocar aqui também a parte também de construção também, isso vai entrar porque pessoas que trabalham nessa área, ela entende de hidráulica, ela tem que entender de elétrica, ela tem que entender de imóveis, ela tem que entender de decoração, ela entende de tudo. Tudo. Né? Então, eu acredito que realmente você nichando para esse lado da arquitetura em si, em projetos para o cliente final, certeza que já deu certo. Não vou nem falar que vai dar certo, já deu certo, né? Amém, amém. Conheço seus projetos, sei da profissional que você é, né? Não é à toa que nós trazemos pessoas. As pessoas que nós convidamos aqui são pessoas realmente de índoles, pessoas que são realmente capacitadas. Não é à toa que nós trouxemos você aqui, né, para entender quem é a Ádila hoje, o que a Ádila tem para nos contar, né? O que ela tem para oferecer para o cliente dela. Então, eu tenho certeza que, como eu falei, já deu certo. Isso aqui você vai longe e eu vou estar assistindo e participando também, tenho certeza. Obrigada. Ádila, na sua visão, quais são as maiores tendências hoje da arquitetura, né? Tanto para interior ou exterior? Qual é o nicho que você pensa em relação a projetos? Eu sei que tem toda a questão do que o cliente quer, mas qual é a sua ideia hoje? É até engraçado pensar nisso quando eu paro para pensar qual é o meu estilo, né? Que cliente que eu vou atrair? Eu tenho dois lados. Eu percebo isso. Tem o lado artístico, que gosta muito do entretenimento, que aí entra a parte da cenografia, da produção de eventos. Meu sonho é produzir um festival. Cenografia para festival. É uma coisa que um dia eu quero fazer. Porque a música tá muito enraizada em mim, né? E eu acho que realmente muda a vida das pessoas. Já fez muita diferença na minha vida em momentos difíceis e momentos bons também. E eu acho que, no geral, é assim: a arte para as pessoas é muito importante. E o entretenimento faz parte disso, né? Então, eu tenho esse lado que eu ainda quero trabalhar nessa área, e hoje focando na arquitetura, né, construção, reforma, interiores, eu acho que tem alguns estilos que estão muito em alta e que vão crescer, né, mais ainda. Eu particularmente gosto muito do estilo Ruga, que é um estilo dinamarquês, e que traz aquele acolhimento, né? Muito da iluminação natural, o aconchego, você realmente sentir que a tua casa te abraça quando você chega, né? Eu até brinco com os clientes assim, como você quer sentir a sua casa quando você chegar? Você entrou, você quer sentir, minha casinha, ou você quer sentir, nossa, minha casa, sabe? Aquela casa poderosa. Sim, que aí já iria para uma pegada mais contemporânea, né? Então, eu estudo muito sobre cada estilo para entender qual é o do meu cliente. E, claro, eu tenho o meu particular, né? Que eu gosto muito desse estilo Ruga. Para mim faz muito sentido, principalmente para interiores. E também eu gosto muito de patrimônio. Então, para fachada, por exemplo, eu sou muito mais ligada a pegar uma construção antiga e fazer um retrofit. Sim. Do que realmente construir do zero. Mas se tiver que construir do zero, vamos embora. Quer fazer uma casa contemporânea? Vamos lá, eu sou fã da Lina, entendeu? Então, a gente pega, estuda o que precisa aplicar ali naquele projeto. Eu acho que o importante é entender realmente qual é o estilo do cliente, porque não adianta a gente perguntar. A gente tem que mostrar para ele qual é o estilo dele, né? Entender realmente qual é a vertente que vai precisar seguir ali no projeto dele.
E aí também entra naquela questão, né? Tipo, você falando sobre alguns estilos. Hoje, o que está em alta no mercado é o estilo contemporâneo, que é o que quase todos os arquitetos usam, né? Sem exceção. Entra aí, às vezes, um clássico, né? Um minimalista, são alguns estilos de tendências que tem no mercado, que são os mais utilizados hoje. Mas quando você pega um cliente que de repente ele gosta dessa coisa mais do aconchego, mas também quer sentir o poder, você tem que saber envolver ligar uma coisa com a outra. Exato. Eu já peguei clientes que eles queriam fazer um estilo contemporâneo, que é tipo tudo muito mais atualizado hoje, porém queria colocar um sofá de captonê, um recamier. Aí eu olhava assim e falava, então, como a gente faz isso aqui, sabe? Porque você tem que saber lidar com toda às vezes, essa mistura de estilos. E direcionar, E direcionar o cliente para o certo, né? Então, é interessante você, né? Uma coisa que eu sempre falo, os arquitetos, eles nunca deixam de estudar. Quando você pega um projeto para fazer, você vai estudá-lo, você vai pensar, vai analisar até chegar ali. Então, tipo assim, as pessoas às vezes elas olham para você e falam assim, nossa, mas você cobra tão caro por algo que você faz 5 minutos. Mas são 5 minutos que você faz de muito tempo de estudo, né? Então, e assim, eu costumo dizer que a arquitetura ela não é cara, ela se paga, né? Todo cliente que ele contrata um arquiteto que seja um bom profissional, todo o custo da obra ela volta em dobro às vezes daquilo que ela investiu, né? Então é uma coisa boa a gente falar isso aqui também, que às vezes as pessoas elas colocam um projeto arquitetônico como algo que vai sair dinheiro do bolso. Não, pelo contrário, vai entrar dinheiro no seu bolso. É só o que vai economizar com os problemas que podem vir, né? Sim, sim. É que realmente hoje existe um bombardeio de informações, né, na internet. Sim. Você coloca no... Tem agora softwares de... Software não. Tem IA, né? Que você coloca o ambiente e pede para fazer ali no estilo X. Sim. E aí ele te entrega alguma coisa. Só que quando você começa a analisar... Eu já testei, eu sempre tô tentando me atualizar, né? E eu já testei algumas IAs de arquitetura e tem ainda algumas falhas. Eu acho que a tendência é, né, realmente conseguir ter um resultado legal, mas precisa dessa parte humana que o teu cliente não tem de entender o que ele quer, porque ele vai olhar lá no Pinterest, né, um monte de informação e ele vai ver coisas de N estilos e vai querer misturar tudo. E vai ficar uma salada. Sim. Então, você vai jogar lá na IA uma sala escandinava, quer misturar com, sei lá, um classicão mesmo, né? Sim. Aquele bem rococó, vai dar ruim, vai ficar bem esquisito. Não vai ficar bom. E aí a gente vem justamente para conseguir direcionar, né? E entender como cada coisa funciona junto e além das outras coisas, não é só o estilo, né? Além de todo o resto. Quando você pega aqueles clientes que não adianta você falar que não vai ficar bom, que ele quer a toda a mistura, você faz o quê? É isso, né? A gente direcionar. É uma coisa boa de trabalhar em empresa também é isso. Você recebe todo tipo de cliente e profissional. Então, a gente aprende a lidar de uma forma muito leve com essas coisas, né? De como saber direcionar o cliente, de fazer ele entender o que ele quer, porque realmente não tem o conhecimento do que quer. Eu quero tudo. Pô, eu vou fazer a minha casa dos sonhos, eu quero colocar tudo. Eu quero colocar o meu sofá dos sonhos, que é da marca tal, do designer tal. E ali eu quero colocar também uma pintura do pintor X. E vai virando assim uma coisa louca, né? Que a pessoa quer colocar tudo. E aí a gente pensa, calma. Vamos direcionar. Calma, senhora. Vamos estudar aqui o que realmente você precisa, o que vai fazer sentido nesse seu projeto, né? Então, acho que esse nosso papel, além de lidar com o povo todo da obra, né? De
unir todo Sim, sim. mundo, que é a parte difícil e que quando tá lá, todo mundo acha que é fácil. Quando chega lá, aí vê que o bicho pega, né? Uhum. Verdade. Uma coisa que eu estava falando sobre isso, eu tive uma cliente há um ano atrás, exatamente em abril do ano passado. Essa cliente foi a única cliente que eu não consegui convencê-la, porque ela criou, né? Ela contratou uma arquiteta, né? E aí eu já levo para o meu lado de venda de imóveis. A arquiteta fez o projeto tudo bem, bem elaborado para essa cliente. E aí essa cliente, ela, quando foi escolher as cores dos móveis, ela tinha uma sala integrada, uma cozinha no estilo mais contemporâneo. E ela misturou um monte de cores. Eu falei, fulano, no máximo que você pode ter de cores aqui estourando são 4. E você tem que fazer combinações. Não dá para você colocar um rosa com uma cor diferente aqui. Se ainda se fosse um rosa com verde, você ainda tinha uma certa combinação ali, Chegou nesse nível. né? Mas ela era um rosa, e aí ela usou as portas num padrão de pedras, sabe? MDF imitando pedras. Eu falei, Uhum. não consegui convencer. E essa foi uma cliente que desafiou, assim, toda. Né? Eu tentei falar, vamos fazer assim, assim, vai ficar legal aqui, aqui. Não, não quero, e mudou, e misturar ramadeirado com uma cor que não tinha nada a ver. Aí eu, tudo bem, aí fiz. Aí chegou no final dessa obra da casa dela, ela falou assim, eu já enjoei das cores. Dá pra gente capar tudo isso aí? Não acredito. Dá pra gente encapar? Se eu colocar aqueles adesivos, será que dá? Aí eu falei assim, fica à vontade, procure um profissional para isso. Mas assim, então, tipo assim, eu levando por esse lado, né? Já teve outros clientes que passaram que, tipo, você faz o projeto, deixa o projeto, aí entra na questão da obra, porque ele não contrata a pessoa que você confia para fazer a obra. Aí a pessoa, parece que eles olham para nós, que somos arquitetos, e pensam, ela não conhece nada, sabe nada, vou colocar um pilar aqui no meio da sala. É mais ou menos Não, isso, mas né? existe meio que um consenso, né, de que o arquiteto é chato, o E eles arquiteto não é o sabem de filho nada. da mãe que vai chegar na obra e vai querer mandar em todo mundo. Então, a gente tem psicologia, né, na faculdade, Sim. porque a gente precisa lidar com todo tipo de pessoa, com vários humores aflorados, porque obra ninguém merece, E a né? culpa é sempre do arquiteto? É totalmente difícil. Então, eu acho que a gente fica numa posição realmente de ser ali o fronte de guerra, né? A gente recebe do lado de quem está na obra, dos fornecedores, do cliente, e aí a gente tem que lidar com tudo aquilo e ainda criar. Uhum. Então, é uma profissão bem complicada. Agora, isso que você falou do cliente que é difícil, que não quer ouvir, eu acho que tem muito da pessoa querer realmente colocar toda a expectativa dela ali naquele projeto que é tão importante para ela, que talvez para o arquiteto é mais um, mas para a pessoa, a gente sempre tem que entender que é aquela pessoa. Tem uma peculiaridade nela. Eu já tive clientes, por exemplo, nossa, eu já tive vários clientes assim, mais diferentões, que não se davam bem em outro lugar. Isso eu tô falando ainda em empresa, Sim, tá? Não se davam bem nos outros lugares. Ou às vezes até brigavam com o próprio arquiteto que estava acompanhando, porque eles tinham uma necessidade assim de uma coisa muito específica e ninguém queria entender e nem atender aquilo porque não parecia viável, não ia ficar bom esteticamente. E aí eu sempre procurava, putz, legal, entendi a tua ideia. Vamos ver qual é a melhor forma dentro do que a gente tem aqui para executar isso. Então, eu já tive clientes músicos que queriam encher o quarto de instrumento, e aí a gente chegou num consenso de que talvez guardar num armário bonito, com vidro. tudo organizado, ia ficar muito melhor do que ele espalhar pelas paredes. Já tive cliente colecionador que tinha muita coleção, né, de mangá, de
de jogos, nossa, de tanta coisa, até de Hot Wheels, já fiz, né? Uhum. Estante para Hot Wheels, enfim. N coisas que é legal você se conectar. Então, às vezes, eu nem sou fã de Hot Wheels, por exemplo. Uhum. Mas eu acho muito bacana ser colecionador no geral, sabe? Sim. Então eu entendo uma necessidade da pessoa querer expor aquilo porque tem valor para ela, Sim. né? E às vezes é isso que muitos profissionais acabam ignorando. Ai, não, isso vai deixar feio, né? Esse ambiente você vai estragar aqui, o visual, essa estética, Eu tarará. tenho clientes assim. E aquilo é muito importante para a pessoa. Então você Sim. tem que entender a importância daquilo. Pega para você, entendeu? Putz, hoje eu gosto de Hot Wheels pra caramba. Vamos lá, vamos Vou fazer pesquisar aqui, deixa eu ver. Olha, vi esse stand aqui da Hot Wheels lá em Orlando, não sei o que lá, que ficou muito legal. Vamos fazer uma coisa parecida? Sabe? Então, eu acho que tem muito isso. Eu gosto de arquitetura temática, né? Que tem muito a ver da cenografia. Então, para mim, essas coisas fazem um puta sentido. Desculpa a palavra, mas faz muito sentido. E aí, eu acho que é isso. Você ter amor mesmo pelo que você tá criando, né? Sim. Você falando sobre isso, e é verdade. Eu tô fazendo um projeto aqui, eu ainda não terminei ele. Mas o cliente me pediu o projeto. O cliente me pediu, não, eu fiz uma proposta, né? Para esse cliente. E ele tem uma loja num shopping aqui no Guarujá. E essa loja é uma loja de informática. E ela parece aqueles gabinetes, um aquário. Sei. Aí eu dei a ideia para ele da gente fazer o projeto dentro, como se ele estivesse dentro de uma CPU, cara. Nossa, irado. Entendeu? Então, tipo assim, é meio que tipo, você entra na ideia ali, né? Fala, pô, aqui dá pra criar um aquário. Ainda falei sobre isso hoje, né, Aline? Eu falei, cara, dá pra criar um aquário aqui, meu. Olha, já é um aquário. Você tem 2 vidros aqui, 2 paredes. A gente pode pintar isso aqui de preto, colocar umas luzes neon e a gente consegue criar um baita computadorzão de fora. Quem entrar vai falar, pô, você tem um computador aqui, tipo, você tá dentro do computador, você tá se sentindo dentro da sua CPU. Então são ideias que você vai tirando, vai fazendo e vai fazendo acontecer, cara. E o que eu acho que, quando você falando tudo isso, é a questão da resiliência. O arquiteto, ele tem que ter isso, ele tem que ter esse feeling de olhar assim, poxa, você não gosta, não é o seu estilo, mas, peraí, o seu cliente quer, né? Uhum. O seu cliente, eu tive um cliente que ele colecionava games. Uhum. A esposa dele odeia. Mas aí a gente trabalhou, fez uma cozinha do jeito que ela queria, né? Maravilhosa. Mas aí na área de gourmet dele, nós fizemos lá um armário com vidro, todo cheio de LED, em RGB game. Fizemos um painel, colocamos a TV e do lado do painel parecia um controle de videogame, sabe? Então a gente trabalhou dessa forma e ficou bem legal. Uhum. Então é a resiliência que falta às vezes, né? De você entender o seu cliente. E eu acho que muito dessa conexão também. Porque o que acontece é que às vezes os próprios clientes erram na hora de procurar o profissional. Eles olham lá a página do profissional, gostam daqueles projetos e tal, mas não é o que corresponde ao que ele gosta, ao que ele tá procurando, né? Uhum. Só que aí, se ele vai e fecha com aquela pessoa, que ele não se identifica, ou só porque ele viu as fotos no Instagram, às vezes falta uma conversa, né, pessoal. Uhum. E aí depois critica ainda. Então eu acho que as pessoas também falham um pouco do outro lado de procurar quem tenha o entendimento que seja mais voltado para aquela situação específica. Uhum. Nem que seja assim, putz, eu gosto desse estilo e eu quero fazer ele na minha casa, né? Eu sou mais minimalista e tudo, mas eu quero um quarto gamer. Sim. No quarto gamer, você procura um profissional que seja focado nisso, que tenha um entendimento disso, e porque muitas vezes o profissional que está fazendo o restante, ele não vai ser especializado nisso. E aí não tem problema fazer com uma outra pessoa, sabe? Eu
pelo menos, sou super aberta a esse tipo de situação. Eu não me importo. Por mais que eu tente entender, às vezes eu não vou conseguir atender uma situação específica para o meu cliente. Uhum. É capaz de eu ser a que vai fazer o quarto gamer. Uhum. Mas, assim, eu acho que isso de você entender, o cliente também entender o tipo de profissional que ele está procurando é muito importante. Sim. E essa conexão pessoal eu acho que é importante também, porque é isso que vai levar todo o resto, né? Você vai conviver ali, sei lá quanto tempo, se for uma construção, 1 ano, às vezes 2, com aquela pessoa, então você precisa se entender com ela. Sim. É que na arquitetura você tem um conhecimento de. Vamos colocar aqui, a gente tem um conhecimento de tudo que a gente estudou, mas especialista a gente é em algumas áreas, né? Por exemplo, eu não faço. Eu falo isso até para o seu público entender que eu não faço projetos arquitetônicos, meu setor é outro. Mas nós temos a Ádila, que trabalha com isso, que ela está, né, nesse nicho agora. Mas, assim, por exemplo, você pega um projeto para executar, e aí você tem que ter um profissional que entenda de paisagismo, se você está fazendo a parte exterior também. Poxa, a gente tem um conhecimento, a gente já estudou que para você colocar certos tipos de vegetação, de plantas, tem que entender do clima, da onde que nasce o sol, da onde ele se põe. Você tem que entender de tudo isso, porque tem plantas que elas podem receber mais luz solar, mas tem plantas que não. Né? Então, o paisagista, que é aquele cara que é arquiteto, ou apenas, né, o paisagista mesmo, que tem muitas empresas que trabalham com isso, mas não tem um arquiteto ali, ele é especializado nessa área. Ele estudou para entender mais essa área. Né? Assim como também na parte da construção. Muitos arquitetos entendem dessa parte de execução de obra, mas às vezes ele não tem esse conhecimento total, e aí tem um engenheiro ali por trás, então você conversa com os profissionais que, né, são ligados a nós, né, para que aí você vai fazer, poxa, a parte de móveis, você vai contratar uma empresa especializada para montar os móveis do seu cliente, você não vai colocar a mão e nem pedir para sua equipe fazer isso, né? Então tem muito disso, de você realmente ter essa parceria com outros, né? Então isso é importante, né? Que as pessoas entendam um pouco mais, até os estudantes, que de repente alguém que estiver aqui assistindo essa programação, fala, olha, como que a Ádila trabalha? Como que ela entende o que é arquitetura, né? E isso traz experiência para essa galera toda que está se formando aí, né? Essa galera que anda de chinelo na faculdade. Você lembra disso? Vulgo eu. Eu ia estudar na faculdade. Essa galera, gente, estudante de arquitetura não tem explicação. O pessoal vai de chinelo, de bermuda. Acho que estudante no geral, né? Mas você viu o pessoal do direito tudo arrumadão, né? O pessoal da medicina tudo arrumadão, do odonto. Chegava na arquitetura não é uma bagunça, cara. É só artista, né? É só os artistas, né? Os cabelão, os barbão, né? Aí depois vai trabalhar com alto padrão, é todo mundo glamouroso. Ádila, você está entrando de uma forma muito firme no mercado hoje, né, na parte de arquitetura, né, de interiores e também construção, no caso, né? E você não tem demonstrado esse medo, né? O medo de se posicionar. O que te faz ter essa coragem hoje? O que te fez essa mulher forte para você se lançar dessa forma? Olha, primeiro, Dona Creuza. Minha mãe, né? Tá no meu sangue, ela criou a gente para ser forte, ser independente. Eu acho que desde muito cedo ela já falava disso, né? O quanto a gente precisava ser forte para sobreviver. Sim. Como mulher, como mulheres simples, né? De um início difícil. Ela falava muito que por mais que você venha de baixo, não baixa a sua cabeça. Você precisa tratar as pessoas com igualdade, porque, na verdade, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Na verdade, depois daqui,
o nosso destino vai ser o mesmo, né? Sim. Para qualquer pessoa, independente do que ela tenha. Então, você fala com o diretor da empresa igual você vai falar com a pessoa que faz a faxina. Sim. E se posiciona, tenha lá, se você sabe que você está certa de alguma coisa, se posiciona. Se você sabe que você conhece sobre alguma coisa, fala. Então, isso vem de berço. Isso eu tive de berço. E eu acho que quanto mais a gente mostra quem é mais fácil da gente encontrar pessoas no mercado de trabalho, clientes, enfim, que se identificam. De novo, eu vou por essa teoria, né? Mas eu acho que isso é muito importante. Eu mostrar o que eu faço, como que eu sou e quais são os meus princípios, qual é o meu jeito de levar a vida. Eu acho que é muito importante e é isso que eu quero fazer. Isso aí, Nádia. Você falou algo muito interessante. Eu sempre vi sua mãe ali, uma mulher muito simples, mas muito... soube criar muito bem vocês, né? Determinada, Determinada, né? falou assim, Muito. não, vou ensinar minhas filhas a ser forte. E acho que ela conseguiu com sucesso isso aí. Tem sua irmã que se formou agora, né? De direito. Advogada, também Então, tá trabalhando em escritório, tá aí legal. voando. Isso é legal, bacana. Parabéns. Parabéns pela mãe que Deus te deu. Eu tinha uma pergunta aqui em mente, e aí a gente vai lembrando as coisas, vai se emocionando também. Nós que trabalhamos nessa área da arquitetura, a gente sabe que não é só criatividade, né? Também exige marketing, estratégia, presença digital. Como você enxerga isso, né? E assim, a pergunta que estava na minha mente fazer, que eu tinha acabado deixando passar, aonde a Adila pretende chegar? Uou! Pergunta difícil. Eu já tive sonhos muito, muito grandes, assim, a nível de eu querer fazer, sei, uma cidade, projetar uma cidade toda, fazer uma revitalização de uma área urbana, que foi tema do meu TCC, inclusive, né, do meu TFG. Fazer conjunto habitacional. Eu acho que para mim o auge mesmo seria chegar nesse nível, sabe? De fazer projetos de urbanismo. Tem escritórios hoje que são assim multidisciplinares, né? Tipo o FGMF. Enfim, só não me vem um outro agora, mas eu gosto muito do trabalho deles, então acho legal até citar. Porque é isso, eles fazem espaços públicos, fazem interiores, então vai assim de uma gama gigante, que é o que você falou, a gente tem muitos lados para ir, né? Muitas ramificações, e é até difícil de escolher para onde você vai seguir, se nichar, né, o que você vai fazer, escolher ali realmente uma área que vai seguir. Então, eu tenho percebido que essa coisa de não trabalhar em empresa também possibilita a gente experimentar, né, outras áreas dentro da arquitetura. Eu tenho procurado parcerias com outros arquitetos, como você falou, de construir, né? Eu não tenho tanta experiência com construção ainda, então eu procuro parcerias com outros arquitetos que seguem mais nessa área. E aí a gente faz ali um projeto junto, faz uma colaboração, então é bem legal. E sempre, claro, pessoas que tenham a ver comigo. Eu gosto muito disso, eu acho que isso é muito importante, porque o nosso cliente também vai ser assim, então a gente tem que ter ali uma conexão, né? Mas eu acho que para mim, onde eu quero chegar, se tiver que chegar mesmo, né? Eu acho que seria isso, ter um escritório multidisciplinar que trabalha desde arquitetura popular até
até o alto padrão, né? E com eventos e tudo, não sei. Eu lembro que uma vez você falou para mim assim, que você falou assim, não, depois que eu parar com alto padrão, eu quero trabalhar com arquitetura popular, Uhum, né? Um médio padrão ali, porque eu já trabalhei muito tempo, de alto padrão eu já entendo. uhum, é. Agora eu quero entender um pouco mais. Assim, sabe que é legal? Eu acho que pelo menos uma boa parte das pessoas que estudam arquitetura, elas começam a enxergar esse lado social de uma forma mais que mexe um pouco com a gente, né? Uhum, Eu sempre falo para a Aline, né? Falo assim que eu tenho em mente em criar alguns projetos sociais que eu quero atingir pessoas, eu quero pegar pessoas, eu quero entrar em lugares com pessoas com menos condições, sabe, uhum. financeiras, assim, levar um projeto legal, é, dar A uma possibilidade. possibilidade de crescimento para essas pessoas, sabe? É, porque na E, verdade o intuito da arquitetura, o principal é o quê? As sim, pessoas se sentirem bem sim, em qualquer espaço. Então, realmente a gente precisa olhar para o lado social, porque ele envolve tudo, né? Ele envolve desde a comunidade até a cidade que todo mundo circula. Então, os a gente acessos, precisa ter essa visão até dentro da casa, né? E por sim, que não uma pessoa que não tem uma condição financeira tão boa, ela não pode ter o conforto dentro de casa? sim, Né? Era uma coisa que mexia muito comigo quando eu era mais nova, porque o meu sonho era ter uma casa bonita, sim, uma casa arrumada, que tivesse tudo no lugar, certo? Eu sempre fui muito chata com organização, então mexia comigo como pessoa e eu acho que transparece hoje na minha profissão. E eu tenho essa vontade também de levar para qualquer pessoa, sim. democratizar, Você né? pode ter, né? É, Tipo assim, né? Tipo, você democratizar. também, olha, eu não tinha, mas agora eu tenho, mas você também pode ter. É, Você pode crescer, assim, dar uma experiência que às vezes até as pessoas não têm, né? aham, Não, a gente pode fazer acontecer, né? é, Até uma coisa que eu me lembro de toda a minha trajetória na faculdade, o que mais mexeu comigo foi o meu TFG também. Que o meu TFG também ele foi levado a urbanização de assentamentos precários, favelas, né? Como a população diz, comunidades. A uhum, população comum fala dessa forma, né? Então, eu lembro que nesse projeto eu peguei um local específico aqui do Guarujá, né? E eu transformei, tinha na época já o projeto do túnel de Santos, Guarujá, já na época já se falava famoso. sobre isso. Olha, faz tempo, hein? Já passa seus 10 anos isso. É, e ali, aproveitando essa obra que já existiria naquele local, fiz um projeto onde no projeto, a ideia que na minha orientadora na época colocou, né? Foi a professora Marina Barros, né? Hum, Foi a sua também, né? Orientadora. maravilhosa. Marina é excepcional. Isso aí eu não posso. Muito inteligente, É, né? E a ideia foi trazer dignidade dentro desse projeto para as pessoas. uhum, E aí, no dia da apresentação desse TFG, né, os arquitetos que participaram ali, que, né, participaram da banca, eles falaram assim para eu trazer esse projeto para a prefeitura do Guarujá. Só que eu já sabia que era algo impossível, porque eu estava mexendo na área da União ali. Então é uhum, impossível você criar qualquer projeto de dignidade onde você vai ocupar uma área que pertence ao Estado, né? uhum, Mas assim, foi um projeto bem bacana e isso mexe realmente com a gente, né? Tipo, sim. pelo menos comigo isso aconteceu, eu acredito com você também. É, mas assim, talvez porque também a nossa vida foi de conquista em conquista, né? Todo dia a É, gente foi lá colocando um bloquinho para chegar onde chegamos hoje, né? Eu vejo hoje você, essa mulher de sucesso, né? Te conheci uma menina, vai lá. te conheci uma menina ainda, mas hoje uma mulher de sucesso. E assim, posso
afirma. Quando alguém fala para você que é de sucesso já, Adila. Isso é verdade. Já afirma. já tive contrato com o estúdio de Miami. Tá vendo que chiqueza? Às vezes a gente esquece tudo que a gente mesmo construiu, né? Tem que escrever, colocar no papel, relembrar das coisas que a gente já fez, porque senão a gente mesmo não dá valor, né? De dizer mesmo, mostrar o que a gente já fez. É interessante. Isso é o marketing. Eu tinha te feito a pergunta sobre essa questão do marketing, né? Que hoje, tipo assim, para alavancar hoje o seu novo negócio, né? Então, quando você fala, olha, eu já projetei para casas de Miami, isso é marketing, né? Não é qualquer um que projeta uma casa americana. Afinal, a arquitetura deles é totalmente diferente, né? O jeito que você faz as construções é usado mais... métrico diferente. É tudo, realmente, conhecimento. Você já teve algum receio de ser mal interpretada por se posicionar, tipo, de uma forma mais incisiva em relação aos seus clientes, no modo geral? Já tive bastante, hoje muito menos, eu amadureci bastante isso, porque eu tinha realmente receio, né? Quando a gente começa, tem aquele receio, será que eu tô indo pelo caminho certo? Será que eu tô falando a coisa certa? Será que se eu fizer isso, eu posso perder o cliente? E eu acho que com a experiência, com o tempo e conhecendo pessoas diversas, a gente começa a entender como as pessoas funcionam. Eu também estudo muito sobre linguagem, né? Linguagem corporal. Então, a gente vai criando assim uma bagagem para entender mesmo até que ponto nós podemos ir, mas ao mesmo tempo eu tenho tentado ser muito espontânea, né? Até mais. Assim, depois do falecimento da minha mãe, principalmente, eu percebi que realmente a vida é muito breve. Parece uma coisa muito clichê, né? Todo mundo fala isso, mas eu acho que você só sente na pele mesmo quando você perde alguém ou alguma coisa muito importante. Sim. Então não vale a pena ficar se escondendo, sabe? Não vale a pena deixar de se posicionar por algum motivo, com medo de julgamento. Ai, putz, vou fazer aqui um vídeo, será que vão achar ruim? Problema de quem achar ruim, né? Vou colocar. Vai ter um monte de gente que vai achar legal também. Sim. Não dá para agradar a todos, né? Exato, não tem como. É impossível a gente agradar todo mundo e eu já tentei ser assim. Eu ainda sou muito dessa coisa da gentileza, me preocupo muito com como as pessoas vão se sentir com as coisas que eu faço, com as coisas que eu falo. Então, eu primeiro penso, isso vai prejudicar alguém? Isso pode machucar alguém? Se não, aí eu vou. Preciso aprender isso com você. Eu sou muito explosiva, né? Já esquento. Não, já teve momentos assim que eu tive um princípio de burnout, né, no trabalho. Na época que minha mãe ficou doente, eu tive que lidar com tudo isso e ainda o trabalho. E eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que comprar um apartamento para ela. E eu comprei, e aí eu fiquei toda endividada, e eu tinha que trabalhar mais, e toda aquela situação acontecendo com ela, e eu vendo ela passar mal por conta da quimioterapia, e tudo, que é um processo muito difícil, o tratamento do câncer, né? Sim. E aí eu comecei a ter uns picos, assim, de depressão. Tinha dias que eu não conseguia realmente ir trabalhar, eu chegava muito atrasada, então eu levava bronca. E aí começou a, sabe, virar uma bola de neve, assim, que eu falei, meu, peraí, o que eu tô fazendo da minha vida, né? O que tá acontecendo? E era por conta disso, eu queria estar em todos os lugares. Já viu aquele filme, Em Todos os Lugares ao Mesmo Tempo? Tem um filme que é... Não dá pra você cuidar de todo mundo, agradar todo mundo, ser boa no trabalho. Uma hora você tem que estar
focada em uma coisa e em outro momento focada em outra. Então, a Sim. gente tem que amadurecer, né? Isso, de que não tem como, e ao mesmo tempo ter essa observação de como as pessoas em volta se sentem. A gente não pode ignorar completamente isso, né? Sim. Porque também é um problema da atualidade, com as coisas tudo muito rápido. As pessoas se desrespeitam simplesmente pelo fato de acharem que estão certas, mas não procuram primeiro parar, pensar, realmente eu tô certa? Sim. Realmente, será que não fui eu que falhei em algum ponto, né? As pessoas não se perguntam, simplesmente Não. elas vão atacando. Então, isso é uma coisa que eu sempre tive, muito mais até que hoje. Hoje em dia eu tô sendo muito mais espontânea, por esses motivos que eu falei, enfim, de ter que colocar algumas coisas para fora mesmo. Mas eu ainda me preocupo bastante com esse lado da gentileza. Eu acho que é importante a gente ser bom por onde a gente passa, fazer bem às pessoas. Não tem mal nisso, entendeu? Sim. Então, por que não fazer, né? Eu tenho um amigo que ele fala assim que é legal ser do bem. Exato, ele tá certo. Ele fala assim, Ele tá pô, certo, tá não, certíssimo. cara, é legal ser do bem. Seja do bem. Faça o bem para as pessoas. Eu tenho uma situação, tipo, às vezes eu sofro muita pressão no trabalho e eu fico muito nervosa. Muito nervosa. Mas aí eu já me preocupo, será que eu tratei mal? Será que eu, sabe, já fico naquela situação. Porque às vezes eu só tô nervosa porque eu estou muito atarefada. E aí eu tô. É quando eu dou aquele grito pra mim mesma. Acabou. Aí pronto, agora eu tô bem, vamos trabalhar todo mundo? Feliz? Né? Então é mais ou menos isso. Então, eu tenho essa preocupação também, né? De, às vezes, ficar procurando respostas sobre isso, né? Vamos voltar aqui. Em relação a... Você falou toda a sua história, né? Sobre até o que aconteceu na sua vida pessoal, das questões de trabalho. Né? Eu tenho certeza que isso te trouxe, né, muita experiência de vida, tipo assim, a vida ela fez questão de te tornar hoje realmente uma mulher. Por isso que eu falo assim, hoje uma mulher Ádila, conheci a Ádila menina, né, menina de tudo ali. E hoje a vida ela te trouxe isso, ela te trouxe essa experiência de falar assim, cara, hoje eu sou uma mulher, eu sou adulta, sou dona de mim mesma, tenho minha profissão e quero fazer acontecer, né? Em relação aos seus projetos no mercado em si, né? Como eu vou levar essa pergunta? Qual hoje, né, na sua atualidade, qual é a direção que você pretende seguir, né, com todo esse aprendizado que você teve, né? Eu não sei se você entendeu o que eu quero dizer. Você fala em nicho de mercado? Não só em nicho de mercado. Por exemplo, o que você consegue trazer através de todas as suas experiências, né? De tudo que você passou, não só para a sua profissão, mas para a sua vida, né? Hoje, de como lidar com toda a situação e até envolvendo clientes, tudo, o seu projeto de futuro, o seu projeto de escritório, né? O que você consegue trazer isso de tudo que você passou? Eu até falei um pouco sobre essa minha vontade, né, de trabalhar com arquitetura popular. Essa é uma vontade minha de verdade. Às vezes é difícil a gente seguir para um outro lado, até porque a vida vai levando, é o que você falou, né? A vida, eu comecei com interiores para ter dinheiro para ajudar em casa, fui seguindo nisso porque foi onde eu ganhei experiência e hoje eu acabo trabalhando muito mais com isso, né? Mas eu acho que daí é o início
para começar a fazer projetos que também sejam exteriores e no futuro eu quero que o escritório tenha um braço, vou chamar assim, voltado para a arquitetura popular. A minha ideia é Como essa. você já tinha falado, né? E que a gente consiga, se não financiar isso, mas pelo menos se autossustentar, sabe? Sim, sim. Pode ser com doações, enfim, eu não sei como é que vai começar isso, mas em algum momento eu quero Sim. que isso faça parte da minha carreira, da minha história, porque é o que me levou até isso e eu quero terminar nisso, com certeza, isso eu tenho certeza. Agora, de resto, as outras áreas, ramificações da arquitetura que eu falei, o céu é o limite, não sabemos, né? Até onde a gente vai chegar. Conforme for aparecendo oportunidades, eu agarro, sempre fiz assim, então não tenho receio. Se há alguma coisa que eu ainda não conheço, eu vou conhecer e aí depois eu vou ter um monte de coisa que eu conheço, né? Sim, sim. Eu vou fazer umas perguntas para você, tipo no bate-volta. Tá. Faço as Marília perguntas. Gabriela. É diferente que a Fernanda. Um material que você ama usar. Madeira. Um arquiteto ou arquiteta que te inspira. Eu falei de uma Lina Você falou. Bobardi. E arquitetas brasileiras, eu amo a Patrícia Pomerantseff. Eu gosto do Doma, Do né? Doma, né? Isso. Eu gosto do estilo dela e eu gosto do jeito dela como pessoa. Ela Parece bastante o seu jeito de falar. ela fala de um jeito muito democrático, né? Para as pessoas realmente entenderem. Ela fala dos conceitos de arquitetura. Desde o mais simples ao mais requintado. Eu também gosto da Patrícia. E é muito artística, né? Ela é artista plástica também. Sim, então, sim. Ela me inspira muito. Ela é a chiqueza em pessoa. É chique, mas é simples, sim, né? Sim, sim. Ela é simples, ela é... É natural. Exato. Eu também... Eu comecei a acompanhar a Patrícia, ela ainda nem fazia esses projetos. Ela trabalhava muito com branco com frejó na época. Os projetos dela era tudo branco com frejó. Branco, eu adoro branco com frejó. Era o comecinho do canal dela no YouTube, ali, né? Foi bem o começo. E eu já achava ela incrível naquela época. Porque ela ia na obra e ela mostrava lá os perrengues e tal. E isso é muito legal. Mas você tem bastante o jeito dela de falar. Eu acho interessante isso. Tava conversando aqui, tava falando, pô, ela tem o jeito da Patrícia, porque eu já assisti demais, né? Muito. E também é uma inspiração para mim, porque eu acho ela super inteligente, realmente. Eu acho que para muita gente, né? Um projeto que você sonha realizar, você já falou, né? Mas algo rápido. Rápido. Um festival de música. Um erro que te fez crescer. Nossa, teve vários, viu? Infelizmente a gente erra muito tentando, né? Quando a gente dá a cara a tapa, a gente erra muito. Mas, putz, deixa eu ver se eu lembro um específico. Um erro que me fez crescer na profissão, né? Isso. Não trocar o projeto na obra. Não me preocupar em trocar o projeto na obra. Fulano, pega esse projeto, a gente fez alteração, tarará. Aí fica na mão do fulano. Sim. Aí você leva... O fulano era para levar para obra, mas ele não leva, ou ele leva faltando algumas folhas, e aí se perde tudo e vira um caos. Nunca mais farei isso. Agora, teve revisão de projeto, eu mesma levo tiro a que tá na obra para não Você nunca colocou uma máquina de lavar embaixo da pia, não, né? Não. Eu já peguei isso. Máquina de lavar, abertura. Eu já peguei isso, Ádila. Já vi isso em projeto, Ádila. Não, ainda bem não. Eu prestei atenção nas aulas de ergonomia da Valéria. Não, né? Só você lembrar lá na 4ª série, quando o professor falava assim que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço.
Mas assim, eu já peguei, já vi um projeto, uma lava-louça embaixo da pia. A pessoa ainda falou pra mim, não, cabe sim. Aí eu falei, tá bom, eu faço o que com a cubo e com o sifão? Não tem, né? Não aparece aqui, ó, no desenho. Pô, meu, faça-me um favor. Aí, só lembrei, na hora que você falou, só lembrei disso. É uma frase que define sua fase atual. Ah, uma frase. Putz, eu falei uma frase esses dias que eu acho que é muito isso. Qualquer dia é um bom dia pra recomeçar. É sobre isso. Deu ruim, sua vida tá um lixo, você tá no fundo do poço. Putz, é hoje que eu tô com força pra recomeçar? É hoje que eu vou, então. Olha para o céu, é um céu azul, É. às vezes cinza. Olha para o mar e fala, cara, que planeta lindo. É. Vamos recomeçar. Em qualquer dia, em qualquer hora. Pode ser uma segunda-feira à tarde. Sim. Não. Putz, deu aquela inspiração. Eu vou agora. Não vou É esperar isso. amanhã, porque amanhã eu acho que não, talvez possa não Vamos dar fazer certo. acontecer. Como diria a Pitty, né? Amanhã pode nem chegar. Sim, é sobre isso. Ádila, algum conselho? O que que você quer deixar para os seus espectadores, pessoas que vão assistir esse programa? O que você diria para essas pessoas hoje? Como arquiteta, a gente precisa amar a nossa casa. Sim, Então, sempre procurar uma forma da nossa casa ser um refúgio. Procure uma forma da sua casa ser o seu refúgio. Como isso? Que seja buscando colocar alguma coisa da sua espiritualidade na sua casa, que você tenha, que você consiga um cantinho. Eu até falo às vezes para pessoas que dividem quarto, né? Ai, mas eu não posso fazer o meu quarto do meu jeito. Então você vai e coloca uma roupa de cama que é a sua favorita no mundo, que você viu em um lugar e, putz, isso aqui vai me fazer sentir bem. A gente precisa de um espaço no mundo que seja nosso, né? Então, normalmente a gente vai encontrar isso em casa. Às vezes não, né? Às vezes a gente encontra na casa de outra pessoa, no próprio trabalho. Tem pessoas que, né, que se encontram no trabalho. Mas a gente precisa ter um refúgio no mundo, porque senão a Sim. gente não tem para onde ir, né? Quando tudo dá errado. Sim. A nossa casa, eu posso dizer que ela é o nosso primeiro templo, né? É ali onde a gente busca a intimidade com o nosso Deus, é ali que a gente tem harmonia com a nossa família, né? E isso não é só para as pessoas que podem ter aquela casa maravilhosa. Às vezes é uma casa simples, talvez até de cimento batido. Eu quero um quarto cheio de guitarra nas paredes. Aline, vou ter que te persuadir. Eu já tive essa situação. Quando eu conheci a Aline, a sala dela era todos os instrumentos na parede. Aí eu falei, olha a decoração dela. Quero um estúdio em casa. Quero tudo, quero tudo. Eu estava muito inspirada aqui, viu? Eu estava falando no nível namastê aqui, você atrapalhou meu nível namastê. Eu estava espiritualizada aqui falando para os ouvintes da Ádila. Não, tô com esse salário desse na cabeça. Então, clientes da Ádila, Acabei de perder uma ali. Ádila, você vai ter que projetar o quarto dessa mulher, Ádila. Armário, pô. Não tem nem lugar para guardar as roupas. Não, mas Não peraí, você não entendeu. É um armário todo de vidro, com iluminação especial. Eu fiz um desses dias. Ficou bom, ficou bom. Fica muito legal. Ficou bom. Então, clientes da Ádila. Não dá mais para terminar, acabou. Mas então, se você tem uma casa simples, não importa. Cuide dela.
Então, Ádila, muito obrigada. Você tem alguma coisa para falar mais que você quer falar antes da gente se despedir? Fora as considerações finais para o seu cliente, uma consideração final para o programa, tem alguma coisa? Ai, eu falei bastante, né? Eu Falou. falei bastante coisa, mas eu acho que eu até tô usando isso de slogan agora, né? Projetos são feitos para pessoas e pessoas merecem cuidado, atenção e carinho, né? Sim. Então, a gente sempre ouvir, né? Arquitetos, fornecedores. É bom a gente ter essa parceria e ouvir os clientes. Uhum. Ouvir o que está dentro da gente também, né? As nossas inspirações, os nossos instintos, porque é isso que faz a gente também artista. Né? Sim, a gente não é só uma máquina de fazer um projetinho no computador, de modelar. Não. A gente é criador. A gente tem a essência de Deus. Nossa! Você não sabia disso? A gente é criador, co-criador. Nós criamos. E qual é a maior essência de Deus? Ele é o Criador. Uhum. Ele criou tudo. Então nós temos essa essência. Isso é profundo, hein? Ó, entrei no modo Namastê de novo. Ela tá querendo puxar pra esse lado. Daqui a pouco tá a Aline Barros aqui. Como é que canta, Aline? A Aline canta, a Aline Barros ali, ó. Como que é? Nem lembra mais, né? Eu nem lembro também. Ai, ai. Não termina. Eu gosto de uns louvores, sabia? Tem uns louvores muito bonitos, gente do céu. Então, Ádila, antes de a gente finalizar aqui o nosso programa, tem uma parte que a nossa produtora Aline Graumasco Acabou de exigir. Acabou de exigir aqui. Não, você pode deixar nessa programação do jeito que tá aí, viu, dona Aline? Vamos ver um pouco dos seus projetos, né, para que o Ádila saiba aqui, né? Olha, esse projeto tinha uma moto no meio da sala, tá? Uma moto de colecionador da coleção do Ayrton Senna. E aí o cliente quis colocar. Ali do lado também tem um armário que é só para miniaturas de carros, de motos. Essa aí, né? Isso. E assim, é uma família muito... Eles gostam de coisas escuras. Onde que é isso aí? No Morro de Santos? Pitangueiras. Aqui no na Guarujá. Pitangueiras? Que legal. Eu lembro que você falou desse projeto. Desse projeto, sim. Então, esses foram clientes que me procuraram depois. Eu não cheguei a fazer o projeto de reforma e tal, mas eu fiz algumas coisas que faltavam, né, para eles, que eles estavam sentindo falta. E aí eu auxiliei nessa parte de escolher os móveis, de fazer a marcenaria. Esse já é um apartamento de uma família... Nossa, que família sensacional. A filha deles tinha ficado doente 2 anos atrás. Sim. E aí eles pararam com a reforma, né? Então... Foi, assim, uma coisa meio pesada até quando a gente começou a fazer o projeto. Eles tinham muitas lamentações. Eles estavam meio desesperançosos. Sim, sim. E aí, esse processo de elaborar o projeto, de ver a casa deles, como ficaria, foi dando uma animada neles, sabe? Uhum. E o mais engraçado é que a filha que estava doente, que tinha acabado de se recuperar, foi a que estava mais animada, né? Eu acho que é muito disso de você sentir que pode perder e aí você começa a dar valor para coisas que antes, né, pareciam supérfluas até. Ela estava super animada com esse quarto dela, que ia ser o espaço dela. A gente falou muito disso, de ter ali um refúgio, né? Uhum. Então foi bem, bem legal esse projeto. Era uma família muito, muito bacana mesmo, assim, muito unidos. Eles queriam áreas que eles pudessem ficar juntos, então tinha que ser um sofá enorme, porque além deles ainda vinham os primos, tinha cachorro, tinha gato, tinha
essa área gourmet que era pro pai fazer lá o churrasco. A gente criou, não existia uma área gourmet no prédio. A gente inventou uma. Sim. Então foi um projeto bem bacana de fazer uma família muito legal também. Esse já é um apartamento de uma família. A ideia era morar por um tempo nesse apartamento e depois ele ia para investimento. Só que eu quis fazer assim o máximo que parecesse com elas, né? Sim. E ao mesmo tempo depois fosse possível mudar. Então, imagina que essa mobília toda ia ficar na casa. E você deixou bem a mobília que era um deles já, né? Praticamente, né? Muito da mobília já era deles. Na sala tem coisas que já eram. Nos quartos também. Então, a ideia foi essa. Reutilizar bastante o que já existia. Justamente por conta disso, que ia virar um apartamento para investimento, né? Para Airbnb. Então tinha que combinar com todo mundo que fosse frequentar. E às vezes mudando só ali um quadro ou a cor das almofadas, já dá para dar uma outra cara, né? Sim. Então é isso, né? Chegamos ao final de mais um programa. Conex On, né? Seja você e sempre será muito bem-vinda, né? Não só o Conex On, mas a LARPR, continuar frequentando a nossa vida, a minha vida, a vida da Aline. E era tudo mato. Aqui, era tudo mato. Isso. Quando ela chegou aqui para ver isso aqui, ela não tinha esse estúdio aqui ainda. Agora ficou lindo, parece outro lugar, né? Ficou bem. Parece o mesmo lugar. Bem profissional, né? Muito, muito bom. Aqui, assim, o que eu acho legal é que todo mundo que entra aqui, todas as pessoas que entram aqui, e pode ser até profissional da área, engenheiro, arquiteto, pessoal, olha assim, pô. Ficou muito bom, pelo que era, principalmente, né? Mas o espaço ficou muito legal, então é isso. Então ela chegou aqui quando era só mato. Eu lembro do que era, parecia muito mais baixo, parecia muito menor. Elas fizeram realmente um trabalho aqui, né? E eu ia participar desse projeto, né? Que a vida me deu rasteira, mas eu ia participar. Mas tem um outro lá de baixo. Ainda tá. Ainda tem um outro de baixo, você pode participar. Gente, eu tenho uma arquiteta, contratei uma arquiteta. Eu contratei uma arquiteta aqui, a Adila Anjos. Não vai R$1 no bolso dela. Não, mas só eu posso fazer isso, tá? Vamos falar aqui de 12 anos que a gente se conhece. Não é pouquinho, não. É um vínculo diferente. Então, mas é isso. Adila, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Você está iniciando aí a temporada do empreendedorismo, né? Vamos chamar aqui mais arquitetos, né? Já temos outros convidados. Vamos também trazer pessoas da região que vai falar sobre empreendimentos, né? E só desejo a você todo sucesso, né? Proporcionado aí por Deus, pela sua garra, né? Por tudo que você se tornou, né? Então, desejo que você tenha sucesso na sua trajetória daqui para frente, mais do que você já teve, né? E que possamos conversar muitas mais vezes, né? Você possa nos fazer muito mais visitas, talvez uma outra entrevista em um outro momento, você já trazendo os seus projetos de sucesso, os seus sonhos realizados, né? Eu também, para tomar um café ou para fazer o meu projeto do outro estúdio, será muito bem-vinda. Você sabe que a gente buga com o que é nosso, né? Sim. Eu fico assim, caramba, eu quero fazer assim lá embaixo, mas aí eu já não sei por onde começar. Depois desenvolve, mas demora um pouco. Minha casa não tá pronta até hoje. Depois de 2 anos morando já, não tá pronta até hoje, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu vou ter que chamar você. A gente faz uma permuta. Vamos fazer a permuta, então. Eu tô assim, agindo agora nessa gambiarra.
Eu fui ali para conseguir pegar um negócio, você, ó, eu faço um negócio para você, aí você faz aqui para mim. Funciona Vamos muito. trocar. Então, muito obrigada, Adila. Eu que tenho que agradecer muito pelo convite, pela conversa hoje. Acho que fluiu super bem, né? Eu tava morrendo de medo. Mas até que eu consegui falar bastante. Falei, No começo dá um medinho, assim, né? Você fica meio, e agora? Como que eu vou falar? O que que eu vou fazer? Daqui a Nunca pouco dei você uma se solta. entrevista. Mas acho que foi uma boa conversa que a gente teve, né? A gente já se conhece há tanto tempo e isso ajuda, com certeza. Sim, Foi ajuda. o que a Aline falou, né? Quando eu fiquei com medo, eu falei, ai, eu acho que eu não quero, acho que eu vou cancelar. Ela falou, você estará em um ambiente seguro. Achei muito psicóloga, assim, terapeuta total. Você estará num ambiente seguro. Sim. Eu gostei disso. Ajudou a a Aline terapeuta Aline. A Aline é assim, a terapeuta, namastê. É. Então é isso. Mas sempre será muito bem-vinda. Né? Muito obrigada. E mais uma vez, estamos finalizando a nossa programação aqui no podcast Conex On. Hoje o podcast te conectou à realidade da arquiteta Adila Anjos. Né? Se você está reformando, vai reformar, precisa de um projeto de qualidade, um projeto criativo, de uma profissional excelente, aqui está a Adila. Né? Adila, fala o seu arroba no Instagram para o pessoal. A Aline vai colocar também o QR Code. Ela deu parabéns, que ela falou que você foi a única que mandou o QR Code quando ela fez. Né? O QR Code na Adila vai aparecer aqui na tela. Né? O meu arroba é ADA de amor, D de dado, ponto anjos. Por quê, né? Às vezes me perguntam por que AD. Na verdade, é AD, né? Tem gente que me chama de AD, principalmente os clientes, depois que me conhecem de um tempo, começam a me chamar assim. Então, eu acabei aderindo. Sim. E quem quiser pode chamar assim também. E estamos aí com muitos projetos pela frente. Eu espero que seja um período de muito sucesso, né? Tô recomeçando em, assim, todas as áreas da minha vida e eu espero que seja muito bom. Eu sei que eu tenho muitos anjos por perto, né? A Fernanda é uma, a Aline também. E eu tenho outros também que já passaram pela minha vida e que estão até hoje, e pessoas novas que chegam também. Eu acho que isso é muito importante a gente valorizar, porque somos pessoas, né? E precisamos de pessoas. Precisamos de pessoas, verdade. Você falou tudo. Né? Sozinha a gente não chega a lugar nenhum e feliz é o ser humano que tem amigos verdadeiros, né? Amigos de verdade. É aquela pessoa que às vezes não está contigo todo momento, mas no momento que se encontra, vai parecer que se viu ontem, né? Tipo, e aí começa a conversar, começa a falar. Então, acho que a gente precisa disso. É isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos assistido. Inscrevam-se no canal, curta aí, compartilhe. Né? Dá essa força aí, essa moral. Sigam a Adila no Instagram, né? Dá essa moral para ela também. E é isso. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.